De novo agora apareceu. Aí apareceu assim, ó. Obrigado, irmão. Hum. Então, voltando aqui para o livro, o que eu falei, né? Judas 1:12. Judas 1:12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma parte, de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Voltando aqui, irmãos, para o livro, aqui fala da reunião de comunhão, né? Vou estar retornando aqui. Esta é uma reunião centrada em torno da comunhão. Judas, Judas fala dela como vossas festas de amor. Judas 12, Pedro perdão, Judas versículo 12. Pedro também faz alusão a, né, que nós lemos 2 Pedro 2:13. É um tempo para os santos estarem juntos para a refeição em comum, para promover a comunhão. Lembrando aos irmãos, né, que nós acabamos de ler aqui as passagens que se referem à reunião de comunhão, ou festa de amor, e os apóstolos, eles não traz a, eles traz uma referência não de uma parte boa, né, que tem a festa do amor, né? E é mais uma exortação, né, para aqueles que não vêm com o entendimento da comunhão, né? Tanto que ele fala que eles olham para o ventre deles, né? E é como se tivesse no princípio errado, né? Mas é no contexto que o irmão Bruce Einstein ele descreve aí no livro. A igreja primitiva considerava importante a comunhão e continuou perseverante nela. Atos 2:42. A comunhão fortalece nossas ligações em Cristo e nos encoraja no caminho da fé. Deixe-nos notar que comunhão cristã é comunhão em relação ao que temos em comum como cristãos, Cristo. Algumas vezes nos reunimos para esportes e recreação sem referência ao Senhor e imaginamos que isso seja a comunhão cristã. E isso é realmente comunhão natural feita com cristãos. E não há nada de errado com isso. Mas a essência da comunhão cristã é ter comunhão sobre as coisas cristãs. Aí o irmão nos adverte, né?
Os coríntios fundiram esta reunião com a ceia do Senhor, e ela se tornou em algo que era uma desonra ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20 ao 22. Eles também estavam comendo as festas de amor, observando distinção de classes na sociedade, o que não era para ser feito na comunhão do povo do Senhor. Então, o apóstolo ofereceu uma correção e essa desordem em suas observações. Vamos lá em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, 20 ao 22. 1 Coríntios 11, do 20 ao 22. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Resumindo, sob condições normais, uma assembleia baseada nas escrituras terá uma. Resumindo, sob condições normais, uma assembleia baseada nas escrituras terá uma variedade de reuniões que vão ao encontro das necessidades dos irmãos na assembleia local. Note que não há menção nas escrituras de reuniões de cura, reuniões de línguas ou reuniões de testemunhos. Essas reuniões são encontradas na igreja hoje em dia e podem ser interessantes, mas elas não são encontradas na palavra de Deus e, portanto, não serão encontradas numa assembleia baseada nas Escrituras. Creio que quem saiu do sistema religioso, né, já participou, se não de todas essas reuniões que não são encontradas na, na palavra do Senhor, né, nas escrituras, e, e elas não, de alguma forma, elas não têm a base necessária para acontecer, mas isso foi o homem, né, moldando, né, querendo agregar coisas que não eram da parte bíblica, né, ou tem a base na sã doutrina. É só mais umas dessas má doutrinas, né? Como o irmão Bruce ele fala aqui, né? Reuniões de cura, né? Que faziam até culto, né? De cura, reuniões de línguas, né?
Na verdade, essa reunião de língua, infelizmente, estava dentro da reunião de cura ou de testemunho. Não tinha a ordem e decência, né, que segue na doutrina dos apóstolos, né? Então, a gente vê essa enorme disparidade do homem sempre querer achar que pode acrescentar algo nas coisas do Senhor. E por isso nós vemos hoje essa desordem. Irmão Jefferson, o irmão Leone está fazendo uma indagação aí. Obrigado, irmão Nilton. É que como eu estou na parte do livro, eu não consigo enxergar se algum irmão abrir o microfone e falar como você falar, eu vou ouvir. E, e nem no chat, mas eu agradeço. Vou ver aqui. O irmão vai ficar à vontade e ler também. Pode perguntar, irmão Leone. Eu vou ler aqui. Irmãos, como é feita essas reuniões de comunhão? A assessoria que escolhe a casa para fazer esse almoço de comunhão ou a pessoa individual que convida? Irmãos, eu vou falar por experiência, né? O irmão no Senhor, ele pode fazer tanto na casa dele e até mesmo os irmãos podem ter esse exercício e fazer no local de reunião, né? Como já, como já aconteceu e sempre acontece, né? Deu para entender, irmão Leônidas? Sim, deu sim. Não é algo sistemático, é algo feito, né, para que nós tenhamos essa comunhão, apesar de ter o alimento, né? Mas como o irmão Bruce ele falou, ele fala aqui no livro, né, que é para estarmos em comunhão com as coisas do Senhor, né? Então, assim, os irmãos mais experimentados, eles são muito cuidadosos, né, para e mesmo depois que tem um alimento, não fique grupos conversando de política, ou de novelas, ou disso ou daquilo, entendeu? Mas sim, pegamos esse tempo mesmo para ter comunhão com as coisas do Senhor. Às vezes, as irmãs, depois, as irmãs das hinos, né? Os irmãos sempre têm uma palavra, um ensinamento, né? E assim é a reunião de amor, né? Não, não é algo que precise de uma formalidade, né? Então, irmãos, eu penso o seguinte: toda reunião, né, ela é muito importante, e o Senhor deixou, né, essa reunião também, como está lá em Atos, essa da comunhão, e a gente pode notar que ela é pouco feita, esse tipo de reunião geral, não se dá tanta importância, porque muitos acreditam que ela pode
enveredar muito para as coisas da carne, uma vez que nessa reunião realmente vai ser algo da carne, a gente vai comer, vai beber, vai alimentar o nosso corpo físico numa reunião dessa. Na de oração isso não acontece, na reunião de doutrina isso não acontece, na reunião da palavra isso não acontece. Mas na reunião de comunhão, na reunião chamada de amor, isso acontece. Coisa carnal, que é comer e beber, né, e bater um papo ali, conversar, não tem direção do Espírito Santo, não tem nada disso, é realmente um bate-papo, e penso eu que ela deva ser assim mesmo. Ali não fica muito claro quanto ao que está acontecendo, a Bíblia aqui não deixa detalhes acerca dessa reunião. Aí eu estou falando o que eu penso. Acredito que essa reunião deveria ser, sim, uma reunião bem tranquila, em que todos pudessem ficar mais à vontade, porque ela é totalmente diferente das outras, e deve ser diferente das outras. Porque nessa reunião, inclusive, eu penso que é uma reunião onde a gente pode ajudar um ao outro a corrigir comportamentos que eu nunca vou ver na reunião de oração, nem na reunião de doutrina, nem na reunião da palavra. Porque a maioria ali ficam muito corretos, todo mundo muito, né, não tem muito tempo e nem espaço para que comportamentos carnais possam surgir nessas outras 3 reuniões. Já nessa quarta, sim, há espaço para que coisas carnais possam acontecer. E aí é um momento de correção, é um momento de um estar ajudando o outro. Inclusive, a gente pode fazer um paralelo com as empresas. Quem já trabalhou em empresas aí sabe o que eu estou falando. Quando você está na empresa ali, fica todo mundo muito bem comportado, né, no seu dia a dia, quando está batendo ponto ali para trabalhar. Quando se marca uma reunião de confraternização nas empresas, aí a gente até costuma falar assim, rapaz, agora a máscara vai cair. E a máscara de muita gente realmente cai nessa hora da confraternização, porque as pessoas estão mais à vontade. E aí elas passam a mostrar quem realmente são, e comportamentos que a gente nunca esperava daquela pessoa até então, mas que no momento da confraternização ela termina expondo, porque ficou todo mundo num ambiente, num clima mais à vontade. Então, fazendo esse paralelo, essa reunião também é uma reunião que era muito importante que ela houvesse várias vezes, para que nós pudéssemos, por assim dizer, deixar a máscara cair e mostrar alguns comportamentos. E que aí outro irmão ali, né, aí sim o Espírito Santo inclusive pode usar, porque o Espírito Santo habita em todos, para poder corrigir com amor, é claro, com sabedoria, com discernimento, mas a gente ia ter essa oportunidade de corrigir comportamentos, atitudes uns dos outros, e que infelizmente nós não temos, né, com frequência, até geograficamente, por conta, né, de assembleia local, a gente não tem esse tipo de reunião com mais frequência. E a gente pode ver até isso na própria Bíblia, né? Não tem muito detalhe em muito lugar, mas a gente pode pegar um parâmetro que é Gálatas 2. Se o irmão quiser compartilhar, Gálatas 2, para corroborar um pouco do que eu estou falando. Gálatas 2, a partir do versículo 10. Pode ler, irmão, até o versículo 13, eu acredito que já está bom, né? Até o 13. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, e resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Acredito que até aí tá bom, mas se alguém quiser ler depois todo o contexto, né? Então, a gente viu uma reunião aí do apóstolo Paulo, né? Ele vai estar falando, né, sobre a questão dos gentios,
E a gente vê que Pedro, né, quando chega, ele relata isso, né, Pedro, quando chega na Antioquia, ele teve que repreender ele. E quando chegou lá, eles estavam comendo, né? Então, antes ele comia, o Pedro comia, né, junto com os gentios e tudo, mas depois ele começou a dissimular, e não só ele, como outros judeus, como o próprio Barnabé, começou a entrar nisso daí. Olha que eles estavam comendo junto com os gentios. Então era uma reunião tipo como essa que a gente está falando, reunião de comunhão, reunião de amor, estava todo mundo ali muito bem, mas depois que Tiago chega junto com outros, né, judeus, ele aí passa a dissimular, a se afastar dos gentios, e Paulo precisa repreender ele na frente de todos nessa reunião. E claro, Paulo aproveita para pregar o evangelho de novo para eles. Se você ler todo esse capítulo 2, Paulo vai ter que falar para eles: ó, Jesus foi crucificado, tá Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aí Paulo tem que trazer de novo a pregação, mostrando, né, a mudança que houve, a questão da lei e tudo. Então, a gente vê que o foco dessa reunião era uma reunião de amor, certamente, uma reunião de comunhão, eles comiam em tudo, né, juntos. E depois, olha o comportamento. Talvez se não tivesse essa reunião, eles não iam ficar sabendo que Pedro ainda tinha, né, esse requício, né, que ainda tinha algo que não estava totalmente limpo, né, acerca dessa questão dos gentios, né, que esse muro de separação já não existia mais entre judeus e gentios. E olha onde aconteceu, nessa reunião, não foi na reunião de doutrina, não foi na reunião de oração, não foi na reunião da palavra, foi na reunião que eles estavam comendo. E aí Paulo pôde ver esse comportamento do Pedro e repreender ele na frente de todos. Então acredito que a sabedoria de Deus, a gente não tem nem do que falar. Então quando ele deixou essas reuniões, ele sabia a importância de cada uma delas. E eu acredito que era uma reunião muito necessária e que, infelizmente, é a que menos acontece. Irmão Leônidas, fica à vontade. Eu fiquei contente porque eu tava até antes de irmão Isaac começar falando, eu lembrei de Gálatas 2, versículo 4, né? E aí, só que eu não tinha confiança que era, né, em cima desse assunto, mas graças ao Senhor, o Isaac trouxe aí confirmou o meu pensamento. Era só isso, se não quiser ler aí. Era esse versículo aí? Isso. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. É importante o que o irmão Isaac falou, mas o que isso pode acontecer, com certeza, de os irmãos até mais experimentados, né, verem comportamentos que não vão que vai ao desencontro à conduta cristã, né? Mas os irmãos fiquem cientes que eu vou colocar aqui essa questão aqui do que o foco, né, da reunião de, de amor, né? Festa de amor. Isso que o irmão Isaac trouxe, isso pode acontecer sim, de até irmãos em particular, e como foi dito na direção do Espírito, no caso, o irmão, né? Não a reunião. Vim e trazer uma palavra que oriente o irmão, mesmo numa reunião de festa de amor, uma reunião de comunhão. Tanto que compartilhar aqui, né, o livro, a parte que o irmão Bruce Enche, ele fala aqui, né? Mas a essência da comunhão cristã que nós temos na reunião de
ação de graças e festa de amor, é ter comunhão sobre as coisas cristãs. O foco realmente é que ali, né, como não é um exemplo, né, não é uma reunião formal. Então, as irmãs, elas podem pedir hinos, né? E é uma festa que nós podemos estar realmente conhecendo os irmãos. E não é que a gente siga a regra de, eu não vou falar de futebol, eu não vou falar de política, mas tudo de acordo com referência à palavra de Deus, né? No caso, né? Porque quando eu falo de política, irmãos, porque nós sabemos que nós somos sujeitos à autoridade. E vamos supor, um irmão que não entenda isso e acha que só porque está numa reunião de, de, de comunhão, de festa de amor, ele acha que ele pode falar mal, né? E aí, como o Isaac explicou, pode acontecer, o irmão, a palavra nos ensina a se submeter à autoridade, né? E outras situações, né? Mas o foco realmente e não foge disso que o irmão Bruce Einstein está trazendo aqui, né? Mas a essência sempre é estarmos em comunhão para estarmos em comunhão com as coisas cristãs. Não foge do que Isaac falou. Só para deixar mais claro ainda, é que eu vi já em livro, né, dos irmãos do século XIX, né, ou logo quando começou o movimento dos irmãos, que essa reunião acontecia, né, e ficavam grupos de irmãos no mesmo lugar, mas não ficava todo mundo junto, igual a reunião a gente vai ficar cantando hino, lendo a Bíblia, não é isso. Então ficava grupo de irmão na sala, ficava grupo de irmãos no quintal, ficava grupo de irmãos em outros lugares, e cada um ali conversando, tomando um chá, fazendo um lanche, outro grupo fazendo um lanche, então era uma coisa bem informal. E ali todo mundo batendo papo. Então, e assim, pelo que eu entendo, a gente não estabelece regras, porque a gente deixa, porque ali os comportamentos vão aparecer. Então, se a gente programar todo mundo e falar assim, a gente vai para lá e vai ler o versículo tal, o salmo tal, lá só pode falar do Senhor, aí não vai adiantar nada para essa questão de correção de comportamento, de atitudes, porque todo mundo vai programado. Agora, não, é uma reunião de amor, de comunhão. Todo mundo é cristão, então eu não preciso falar antes com os irmãos, irmãos, quando nós nos reunimos lá, a gente não vai falar de política, ou de futebol, ou de outro assunto. Tem que ser algo inerente ao comportamento de cada cristão. É falar de Cristo, nós queremos falar do Senhor, nós queremos falar da palavra, mas pode ser que tenha algum irmão ali que está um pouco mais fraco na fé, ou que talvez nem seja de verdade, não seja um irmão ainda, e ele vai trazer assuntos diversos, e aí a gente vai percebendo isso, e vai percebendo essa reunião. E aí pode haver ali, como Paulo repreende Pedro, olha que para Paulo repreender Pedro, eu imagino que não foi uma situação fácil, né? Porque Pedro já era um apóstolo muito considerado, né? Como coluna, e Paulo tem que repreender ele. E aí, quando é que isso vai acontecer? Se você for usado pelo Espírito Santo para fazer isso, vai fazer, vai ser bem sucedido ao fazer, porque o Espírito Santo vai usar como usou Paulo ali para repreender a Pedro na frente de todo mundo. Isso ficar escrito para nosso aprendizado hoje. Então, é isso que eu estou falando. Essa reunião ela é importantíssima. E para que comportamentos vão acontecendo. E a gente vai. Se é uma reunião de amor, a gente vai poder exercitar isso, porque não adianta a gente falar o tempo todo em amor, mas não tem exercício de amor. E, às vezes, por que não tem exercício de amor? Porque não existe oportunidade para que isso aconteça. Então, se a gente tem mais reuniões de amor, com certeza haverá mais oportunidade para que o amor seja manifestado. E correção é amor. E aceitar a correção também. Irmão Jefferson, cada um horário aqui, eu vou ser rápido, onde diz aí 1 Coríntios 11, 20 a 22, é justamente o ponto de vista, salvo engano, que Paulo fala quanto à reclamação.
Tanto sim que, olha o início do parágrafo. Os coríntios fundiram esta reunião com a ceia do Senhor. Quer dizer, quando colocou a ceia do Senhor no meio, o que é que ele está colocando aqui? Tornou-se algo praticamente desonroso a ceia, né? Não era para ter feito essa mistura. Então, ali parece que tem, salvo engano, cinco indagações que Paulo coloca como razões, vamos dizer assim, chamando a atenção, né, dos Gálatas. Então, lá tem, ó, de sorte que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um o toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Olha a primeira aqui. Segunda, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais as dos que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Então, ele na realidade, faz um comentário chamando a atenção dos Gálatas sobre essa circunstância de Coríntios, não? é, Coríntios, em Coríntios. É porque em Gálatas, quando o irmão Isaac falou, eu estou lendo aqui, se for observar no capítulo 3 do próprio Gálatas, que o irmão Isaac falou sobre a circunstância do 2. Mas quando você vai para o capítulo 3, por isso que ele disse assim, quem quiser ler um pouco mais, achei interessante, aproveitei quando você estava falando, eu estava lendo. E aqui Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Tanto assim que ele diz, 3.1, ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E aí dá continuidade, né? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão, aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, foram cinco indagações que o próprio Paulo, desculpe, colocou, né, como razões para que eles entendam essa circunstância de não ter que misturar. E aquele texto do Bruce Yancey, ele fala justamente sobre isso. Se você vai fazer uma reunião de comunhão com relação à possibilidade de, dentro da própria Escritura, ter conhecimentos ou necessidades da pessoa, como é que você vai, da pessoa, digo, dos irmãos, que pode ter, como foi dito aí, irmãos ou não, como é que você vai jogar a reunião da ceia nesse ambiente? Vai ter desonra, provavelmente desonra. Aí eu concordo plenamente com o irmão que ele falou lá, vai aparecer as máscaras caindo aí, tal, tal, tal. E, de fato, pode acontecer mesmo. Tem. Antes que o irmão Jefferson conclua aí, já ocorreu alguma festa de comunhão
aqui em Salvador? Alguém sabe responder? Porque desde que eu entrei, eu não me lembro de ter participado de nenhuma. Quando fazemos almoço, irmão, ali é uma festa de comunhão, reunião de comunhão, ou festa de amor, né? Cada irmão e irmãs traz um prato e temos aquele momento juntos para não só almoçarmos, mas também estar se conhecendo, né, como irmãos, a, até porque quando as reuniões que nós temos, né, de partir o pão e reunião de oração e do exercício, né, da palavra, nós acabamos e todo mundo vai para casa, né? E na reunião de comunhão, nós ficamos ali um tempo mais juntos e nisso aí sempre, como eu falei, os irmãos mais experimentados, né, traz sempre uma palavra, alguns traz hino, como o próprio irmão Bruce Einstein fala, né, a gente se ocupa de uma forma de estarmos nos edificando, não de uma forma sistemática ou, porque tem que ser dessa forma. É porque eu creio que os irmãos já têm isso, esse anseio no coração, né? E por isso que nós temos esses momentos. Quando nos reunimos, viu, irmão Newton? Aí cada um irmão fica à vontade, não, eu posso trazer algo, posso trazer a bebida. Assim, os irmãos, trazer assim, didaticamente, né? Os irmãos, eles trazem as bebidas, né? E as irmãs trazem o alimento. Ou senão, de alguma forma, é tudo acordado, né? Para que todos se sintam confortáveis, né? Cada um também no seu exercício no Senhor, né? Deu para entender, irmão? Mas aconteceu sim. Não, Entendi. A única dúvida que eu queria tirar era isso. A reunião de comunhão que foi realizada aqui em Salvador foi também no mesmo dia, em período posterior, mas no mesmo dia da ceia do Senhor, foi isso? aqui em Salvador, nós costumamos fazer sempre depois das reuniões formais, né? Por causa da questão de tempo, de trabalho dos irmãos. Então, vamos supor, as reuniões formais, elas vão de 9h30 aqui e vai até meio-dia, né? Aí, a partir de meio-dia, nós arrumamos o lugar de reunião para poder estarmos almoçando, né? Conversando de diversos assuntos, mas com foco em estar também ali tratando de coisas cristãs, né? Relacionadas ao Senhor também. Às vezes também acontece de dia de sábado também, viu? Mas uma coisa é que a gente possa realmente, como o irmão Isaac falou, ter mais esse exercício, é importante. Irmãos, já são 9h12, vou aqui estar tirando a gravação. Só lembrando, irmãos, que chegamos ao fim do livro, né? Uma variedade de reuniões. E se alguma irmã também sugerir alguma leitura, algo que tem pensamento, fica à vontade, os irmãos também. Se já tiver algo, né? Para que assim podemos estar iniciando amanhã, também podem
falar, ou até mesmo amanhã a gente inicia. Seria bom antes, porque aí a gente já pesquisava qual seria o livro ou algo assim, mas podemos então amanhã retornarmos aqui. Tudo bem, irmão? Celso, Oi. tem uma pergunta, mas como já chegou o horário, aí deixa para a próxima live, viu? Que eu tinha uma pergunta aí. Eu até coloquei aí no chat. Certo, certo. É, eu creio que o critério aí fica com os irmãos também, né? Porque já passamos um pouco aqui. Rapidinho, irmão. Se o irmão Tiago quer falar, irmão Tiago? Não, é porque eu estou lendo, né, um livro, um escrito de Bruce Einstein também, sobre o livro de Gálatas. Aí eu pensei na possibilidade de trazer ele para, para as próximas lives, caso os irmãos não tenham outro tema, e se assim concordarem também. Por mim, tudo bem. Newton colocou ok aqui. Renan, Bom livro. Isaac, Leones. Aí, se o irmão puder colocar o link aí, ou também lá no grupo, fica à vontade, meu irmão. Vamos estar aqui encerrando. Tirar aqui a gravação.